Hoje eu vou te ensinar uma técnica poderosa para você se libertar de emoções e pensamentos negativos que estejam impedindo você de alcançar os seus sonhos, de avançar na sua vida e de ser feliz. A técnica de hoje se chama EFT. EFT, que a sigla significa Emotion Freedom Techniques. É uma técnica de libertação emocional, uma técnica de limpeza emocional, que é muito difundida, utilizada por vários terapeutas e que é conhecida também como acupuntura sem agulhas. E como é que funciona essa técnica? Essa técnica a gente estimula vários pontos que eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo hoje. E nesses pontos, enquanto a gente estimula esses pontos, a gente vai falando a emoção, o sentimento, a dor que a gente está sentindo. E ao estimular esses pontos e falar o que você está sentindo, a energia que está condensada no seu corpo, a emoção que está ali travada, ela começa a dissolver. Então a primeira coisa que você tem que fazer para utilizar a EFT é você pegar papel e caneta e se perguntar: qual é o sentimento que eu estou tendo nesse momento? Então você vai escrever se é medo, ansiedade, frustração, se é algum tipo de ansiedade. O segundo item que você vai anotar no papel é a intensidade. Então é importante fazer esse mapeamento antes, porque o EFT ele é utilizado em várias rodadas. Então, na primeira rodada você vai saber exatamente como é que você está se sentindo naquele momento quando você escrever. Então você vai colocar de 0 a 10 qual a intensidade daquela emoção que você está sentindo naquele momento. Por exemplo, você está sentindo muito medo. Medo de fracassar, porque você quer fazer uma mudança na sua vida, medo de sofrer, ou você está sentindo muita ansiedade. Então você vai colocar numa escala de 0 a 10 qual a intensidade daquela emoção que você está tendo naquele momento. Se é 9, se é 10, se está muito, sendo 10, né, o máximo, e 0 o mínimo. Então o objetivo da EFT é trazer a emoção negativa para o mínimo possível. 2, 1, 0. Quando você fizer a primeira vez, e a depender da profundidade da emoção, talvez você não consiga logo chegar no 0. Mas o EFT é muito poderoso porque tem alguns momentos que você consegue realmente zerar ou baixar tanto que aquela emoção para de atrapalhar a sua vida. O terceiro item que você deve anotar antes de começar a fazer o EFT é quais são os pensamentos que surgem na sua cabeça quando você tá tendo aquela emoção. Então, por exemplo, algum tempo atrás, eu dei a minha primeira palestra. Isso foi ano passado. E quando eu fui dar dias antes de dar essa primeira palestra, eu tava me sentindo muito mal, muito nervosa. Um nervoso que ficava no meu estômago, que ficava na minha barriga, que me deixava com dor de cabeça. Eu tava muito nervosa, sendo que eu já tinha feito apresentações na época da faculdade e me expressava super bem, era super elogiada por isso. Mas essa primeira palestra, que era uma faculdade, eu tava me sentindo muito nervosa. Então eu vou explicar pra você o que é que eu fiz pra me libertar desse nervoso, né, e conseguir dar o meu melhor na palestra. E aí, então você vai colocar qual é o sentimento. No meu caso, o sentimento, quando eu tava... A primeira observação que eu fiz com relação ao sentimento era o nervosismo. Então o sentimento é o nervosismo. A intensidade nos dias antes da palestra era 10. Os pensamentos, eu comecei a investigar. Tá, você vai se perguntar, por que que eu tô sentindo esse nervoso? E aí eu pensei, pode dar errado, né? Os pensamentos que surgiam, pode dar errado, eu posso gaguejar, eu posso esquecer, eu posso não me sentir preparada na hora e a palestra ser horrível. Aí você vai se perguntar também se tem alguma dor no seu corpo referente àquela emoção. Então, assim, toda emoção negativa que a gente tem, muito provavelmente ela gera uma dor física. Então, tem pessoas que é dor de barriga, tem pessoas que é dor de cabeça, tem gente que é um desconforto no estômago, tem gente que é um aperto no coração, ou algo na garganta. Então, observe e se pergunte qual a dor que eu estou sentindo no meu corpo nesse momento, devido a essa emoção. No meu caso, era um desconforto muito grande no estômago. Então, você vai lá e anota qual é a dor. Você se pergunta também se tem alguma memória, né? Eu tenho alguma memória do meu passado em que eu senti esse mesmo nervosismo, né? Tá vindo alguma memória agora? Por exemplo, se eu tivesse tido alguma apresentação antes, né, em algum momento da minha vida que eu me saí mal, essa memória poderia estar vindo à tona agora. Então você vai se perguntar se tem algum sentimento, qual é o sentimento que você está tendo,
qual a intensidade de 0 a 10, qual o pensamento que esse sentimento está trazendo, se você sente alguma dor no seu corpo referente a essa emoção e quais são as memórias. Então, basicamente, são esses 5 itens que você deve se perguntar antes de aplicar a EFT, tá? Então, dando como exemplo aqui, na época que eu tava super nervosa para fazer a palestra. Então, o sentimento era de nervosismo, a intensidade era 10, o pensamento pode dar merda, vai dar tudo errado, eu vou esquecer o que eu vou falar, vou esquecer a apresentação. E a dor que eu senti era no estômago. E memória, naquele momento eu não consegui, na primeira vez que eu me perguntei, eu não consegui pensar em nada. E aí você vai fazer a primeira rodada. Como é que funciona? O EFT, ele tem alguns pontos que você vai bater, né, levemente, e vai falando o que você está sentindo. O primeiro ponto do EFT é chamado ponto do karatê, esse aqui. É o ponto inicial, tá? Então você vai falar 3 vezes a frase que eu vou te falar e você vai bater nesse ponto 3 vezes. Vai falar a frase 3 vezes e vai continuar batendo no ponto durante as 3 frases. Então, como é que é essa frase inicial? Mesmo que eu sinta ansiedade, mesmo que eu sinta nervoso para dar essa palestra, usando o meu exemplo, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Aí você vai falar de novo. Mesmo que eu sinta esse nervoso com relação a essa palestra que eu preciso dar, eu me amo e me aceito profundo e completamente. E aí você pode colocar também nessas frases qualquer outro pensamento ou emoção que esteja aparecendo para você com relação a esse assunto que você está tratando. Então, mesmo que eu sinta medo de fazer essa palestra, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Aí você fala 3 vezes. Esse ponto inicial aqui do EFT, ele é super importante, por quê? Porque ele traz essa questão da aceitação. Quando a gente está com uma emoção negativa, a gente quer lutar com aquilo, né? Você quer se libertar daquilo, você quer se livrar do medo, você quer se livrar da ansiedade, você fica lutando com isso. E isso não resolve. Você precisa acolher a sua emoção negativa, entender ela, conversar com ela, entender por que a sua mente, o seu coração está trazendo aquela emoção. Então é muito importante esse primeiro ponto inicial para trazer essa aceitação. Ele também serve para quebrar resistência. Porque às vezes a gente não quer falar sobre a emoção, a gente não quer falar sobre o assunto, a gente não quer pensar sobre aquilo. A gente só quer que pare, né? Que o medo pare, que a ansiedade pare, que a frustração pare. E não funciona, né? Então aqui é para quebrar sua resistência, para que você possa falar sobre esse assunto enquanto você faz a técnica e que você consiga realmente se libertar daquilo. Enquanto a gente não aceita algo na nossa vida, enquanto a gente fica lutando contra, a gente não consegue se libertar daquilo. Porque você fica criando muita resistência, tá? Então essa frase é crucial e ela deve ser falada 3 vezes. E você vai sempre substituir. Mesmo que eu sinta essa ansiedade, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Depois do mesmo que eu sinta, você vai colocar a emoção que você está sentindo ou a dor no corpo que você está sentindo, tá? Então, mesmo que eu sinta esse aperto no meu coração, se você não souber ainda o porquê disso, você fala, mesmo que eu sinta esse aperto no meu coração, eu me amo e me aceito profundo e completamente, tá? Então, para fazer FT, é legal você ir para um lugar tranquilo, que você possa estar sozinha, realmente com as suas emoções, que você possa ter esse tempo para fazer essa limpeza emocional, para se libertar de tudo que está atrapalhando você de avançar na sua vida. Porque assim, as emoções naturais do ser humano é alegria, amor e gratidão. Todas as outras emoções não é que a gente nunca vai sentir, mas se você passa a maior parte do seu tempo sentindo emoções negativas, você atrai cada vez mais disso para a sua vida. Isso não é o natural do ser humano, essa não é a nossa essência. A nossa essência é amor. Quando a gente sente medo, a gente não está na nossa verdadeira essência. Então o objetivo é limpar essa emoção para que você possa voltar para o seu equilíbrio, para que você possa voltar para o fluxo natural e que as coisas comecem a se resolver na sua vida. Porque quando você está com medo, quando você está com ansiedade, quando você está frustrado, você atrai mais situações para sentir isso e você não resolve nada. Porque você fica sofrendo, a emoção fica ali atordoando você e você não consegue sair do lugar, tá? E aí eu vou mostrar pra você agora quais são os outros pontos. O segundo ponto, depois do karatê, é o topo da cabeça. Então você dá leves batidas enquanto você vai falando. Então, por exemplo, eu fui me perguntando, por que eu tô sentindo esse nervoso? Aí você vai falando, eu tô me sentindo muito nervosa, porque eu tenho medo. Aqui é o segundo ponto, tá?
aqui no início da sobrancelha, porque eu tenho medo das pessoas me criticarem. Aqui é o terceiro ponto, o canto do olho. Eu tenho medo das pessoas me criticarem, eu tenho medo das pessoas me rejeitarem. Aí foi aparecendo várias coisinhas, né? Enquanto você vai falando, vai aparecendo outros sentimentos que você nem percebia. O outro ponto é aqui embaixo do olho. Aí você vai falando. Eu tenho medo de alguém se levantar e sair no meio da palestra, enquanto eu estou na palestra. Então, nesse momento aqui que você vai falando, vai surgindo várias coisas. Embaixo do nariz é outro ponto. Aí você vai falando. Eu sinto muito nervoso, eu me sinto muito nervosa, eu sinto muito medo. Eu tenho medo de fracassar, eu tenho medo da palestra ser horrível. Aqui é outro ponto. Aí você vai bater, esse outro ponto é aqui no ossinho. Nesse ossinho aqui, você continua falando. O objetivo é bater nos pontos e falar tudo que você está sentindo. Falar a emoção, falar por que você está se sentindo assim, tá? Então deixa vir tudo que vier. Por isso que é importante você estar sozinha, para que você possa ter essa liberdade, né? Aí você vai falando, falando. E o último ponto é aqui na marca do sutiã, né? Embaixo do braço. Aí você vai falando e vai batendo, tá? E aí, o início de cada rodada com FT é esse ponto aqui. Então, você pode ir fazendo, você volta, bateu aqui, você volta pro topo da cabeça, de novo, e vai fazendo os pontos, até que você sinta um certo alívio. Sentir um alívio, para de novo e se pergunta a intensidade, né? Se é de 0 a 10, quanto é que você tá sentindo agora? Aí, você vem e volta para outra rodada. Então, o início da rodada é sempre no ponto do karatê. Então, assim, eu mesma percebi, depois da primeira rodada, eu percebi que o nervosismo que eu tava sentindo de fazer a palestra era medo de ser rejeitada. Eu tinha muito medo de olhar no rosto das pessoas lá no dia da palestra e sentir que elas não estavam gostando da minha palestra. Me sentir rejeitada, sentir que alguém ia querer levantar e me largar lá no meio da palestra. Então, assim, quando eu fui me perguntando por que do nervoso da palestra, apareceu o medo da rejeição. Apareceu o primeiro medo, aí eu fui e continuei falando, surgiu o medo da rejeição. Então, na segunda rodada, ou na terceira rodada do FT, que a gente vai bater no ponto de novo aqui, eu já vim falando o seguinte: mesmo que eu sinta medo de ser rejeitada, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Aí você vai falar 3 vezes e vai batendo de novo nos pontos. Vai batendo nos pontos, falando e batendo nos pontos. Pode ser que você tenha vontade de chorar, pode ser que você boceje, pode ser que venha algumas reações, né, do seu corpo. Tem pessoas que... E aí o importante é você não evitar isso, tá? Deixa vir. Se vier vontade de chorar, chore tudo que tiver pra chorar. Bocejar, tudo. Qualquer reação que o seu corpo traga, deixe vir, porque o EFT estimula esses pontos da acupuntura sem agulhas justamente para tirar, para diminuir a emoção até que ela vá embora. Então, esse ato de você falar, você descobre muitas coisas que você nem tinha noção. Então, é importante que você faça em voz alta, sozinha, realmente. É uma técnica que ela é muito simples, de autoaplicação. Então, assim, eu sou terapeuta EFT, mas antes eu já apliquei com muito sucesso, de maneira muito poderosa, em mim mesma. Então, assim, é uma técnica que você pode se auto-aplicar. Inclusive, nos meus atendimentos, eu faço o EFT com a pessoa na hora e também ela continua fazendo sozinha, porque é de auto-aplicação fácil. Então, você pode fazer tranquilamente, tá? E o que é que acontece? Você só precisa ter persistência, porque às vezes tem algumas pessoas que têm dificuldade de falar o que sente. Então, às vezes, você vai fazer o EFT sozinha e você não consegue falar o que você está sentindo. Então, você realmente tem que entender, se você quer se libertar dessa emoção, você precisa pagar o preço, né? Então, é desconfortável às vezes a gente falar de alguma emoção. Tem gente que, na verdade, sente mais facilidade de fazer isso sozinho do que com um terapeuta ou com outra pessoa. Então, assim, faça, né? Independente do medo de fazer, de ter contato com certas emoções, porque enquanto você ficar resistindo à emoção, ela não vai embora e vai se manifestar de muitas maneiras na sua vida. Então, é importante que você realmente pare para fazer, tá? E eu vou fazer aqui uma rodada que você pode fazer comigo, com relação a um medo muito grande que eu já tive também, que é o medo de não ser bom bastante. Então, na minha antiga vida profissional, quando eu queria, né, largar a profissão e me tornar coach, eu tinha muito medo de não ser bom bastante nessa nova carreira.
E isso é um dos principais medos de muitos dos meus clientes, então eu vou fazer uma rodada aqui com você, tá? Então você pode pegar papel e caneta agora, dar pausa nesse vídeo, pegar papel e caneta, pra você anotar o sentimento, a intensidade, tudo que a gente conversou aqui. Por que é importante fazer esse mapeamento antes? Porque senão fica muito solto o FT, né? Você precisa saber se a emoção tá diminuindo, se a emoção tá aumentando. Às vezes ela aumenta um pouco. Então, por exemplo, você tá sentindo uma ansiedade e ela tá em 6, por exemplo. E aí, à medida que você foi investigando, que você foi batendo nos pontos, apareceram coisinhas ali que fez você sentir mais ansiedade. Então, a ansiedade foi pro 9. Então, é importante você mapear isso, porque você precisa fazer o FT, quantas rodadas forem preciso, para que você chegue na emoção no 3, no 2, no 1 ou no 0, né? E aí, se naquele dia aconteceu alguma coisa, no dia que você está fazendo FT e não deu tempo, você volta no outro dia e faz de novo, né? Não precisa necessariamente você ficar no mesmo dia fazendo FT até zerar. Mas é importante que você saiba, né, qual o número que está ali da intensidade daquela emoção, para que você possa retomar no outro dia, né? Se você não conseguir fazer no mesmo dia. Então, pausa esse vídeo, pegue papel, pegue caneta, que a gente vai fazer uma rodada aqui agora com essa técnica maravilhosa que já me ajudou muito a me libertar de muitas coisas e que tenho certeza que vai te ajudar também, tá? Então, assim, vamos fazer... Você pode substituir, se você tiver medo de não ser boa o bastante, se você sente essa sensação de que você não é boa o bastante, faz junto comigo. Se você não sente isso, se você tá tranquila com a sua autoestima, com a sua autoconfiança e tem alguma outra coisa, né, algum outro medo, ou ansiedade, ou frustração, alguma emoção negativa que tá te impedindo, você faz para essa emoção, tá? E aí é só você ir substituindo. Então, fazendo comigo aqui no vídeo, você não precisa... você pode repetir as minhas frases, ou você pode fazer mentalmente. Mas quando você fizer sozinha, é importante que você faça mentalmente, que você ouça a sua própria voz, para que fique mais poderoso, tá? Então, a primeira coisa, o sentimento. Eu tenho medo, né, de não ser boa o bastante. É o exemplo que eu vou usar aqui agora. A intensidade. Vamos supor que esse sentimento esteja aí pra você em 9, tá? Pensamentos que aparecem pra você com relação a essa emoção de que eu não sou boa bastante. O pensamento de que nada pra mim dá certo, eu não sou capaz, eu já fracassei outras vezes em minha vida. Então, anote quais são os pensamentos que surgem pra você, né? Cada pessoa é única e a gente viveu várias histórias diferentes, né? Então, tem gente que foi uma crítica que sofreu na época da escola, né? Foi alguma coisinha ali que gerou aquele pensamento. Então, anote quais são os seus pensamentos. Preste atenção se você está sentindo alguma dor. Quando você se conecte com esse sentimento, assim, de que eu não sou bom bastante. Com esse medo de não ser bom bastante. E aí pense se vê alguma dor, se vê algum desconforto no seu corpo. Pode ser leve, pode ser mediano, pode ser mais forte. Então preste atenção, o que é que você está sentindo no seu corpo nesse momento, quando você pensa no sentimento, eu não sou bom bastante. Eu tenho medo de não ser bom bastante. E aí as memórias, né? Então pense assim, qual foi a primeira vez que eu senti que eu não fui boa bastante? Eu recebi alguma crítica dos meus pais, ou alguma crítica na escola, eu senti algum tipo de rejeição. Às vezes eu, por exemplo, na minha infância, tive uma apaixonite, né, na época da escola, por uma pessoa, né, que era criança. E aí eu escrevi uma cartinha pra essa pessoa, e essa pessoa não me disse nada, né, nem que sim, nem que não. E aí pegou a carta lá e fez de conta que nada tinha acontecido. E aí na época eu me senti muito rejeitada. E na época eu não tinha maturidade pra lidar com aquela emoção, né? E aí o que aconteceu? Eu guardei isso. E algum tempo atrás eu percebi que durante a minha adolescência eu sempre gostava de quem não tava nem aí pra mim, né? Durante a minha vida adulta também teve alguns casos. Então, essas são memórias que eu tenho relacionadas à rejeição, a não ser boa bastante, né? Então, quando eu fui investigar, eu fui pensar, caramba, eu não tratei aquela emoção na época, né? Eu recebi não foi nem um sim, nem um não, mas foi uma rejeição, eu me senti rejeitada, eu guardei aquilo ali no meu coração, né? E eu fiquei achando que
eu não era boa bastante para aquela pessoa, eu não era boa bastante para várias coisas. Porque assim, como nós somos seres humanos holísticos, às vezes acontece uma coisa no campo de relacionamento e aquilo ali, você guarda aquela emoção e aquilo ali prolifera para várias áreas da sua vida. Então, às vezes influencia na sua prosperidade, nos seus relacionamentos, na sua vida profissional. Então, assim, nem tudo... Nós não temos caixinhas, né, que vai compartimentos. Então, assim, como eu recebi uma rejeição na área de relacionamento, eu poderia ter problema só com relacionamento, né, teoricamente. Mas não. Aquele sentimento de rejeição, ele proliferou em mim pra tudo. Então, quando eu tinha uma reunião no trabalho, eu tinha medo, né, de ser rejeitada, de não ser boa bastante, de colocar a minha opinião e ser rejeitada. Então, esse sentimento de rejeição vinha em mim pra tudo, pra absolutamente tudo. Então, eu tinha medo de mudar de carreira e não ser boa bastante, ser rejeitada. Então, estava tudo relacionado com essas memórias do passado. Então, assim, a questão da palestra, por exemplo, era medo de ser rejeitada, medo de não ser boa bastante, e que foi algo causado por relacionamentos, né? Mas que estava influindo. Eu nunca passei por alguma situação que eu fui criticada e rejeitada fazendo uma apresentação. Muito pelo contrário, eu sempre fui muito elogiada nas palestras que eu fazia na escola, na faculdade, nas apresentações de trabalho. As pessoas sempre falavam que eu falava super bem, que eu me expressava super bem. Por dentro eu tava um caco. Eu conseguia passar uma postura de que eu tava super bem e falar bem, mas por dentro eu tava morrendo de medo de ser rejeitada, mas do lado de fora eu conseguia. Então, assim, nunca aconteceu nada, nenhuma memória relacionadas à palestra, à apresentação. Aí eu tava fazendo uma apresentação e alguém me criticar, ou alguém sair da sala. Isso nunca aconteceu. Mas uma memória com relação a relacionamentos criou esse meu medo de ser rejeitada, o medo de não ser boa bastante. E isso reverberava assim por tudo na minha vida, né? Inclusive na questão da palestra. Inclusive na hora que eu queria mudar de carreira. Então isso é para você entender que tá tudo relacionado, né? Então vamos lá, você vai se perguntar quais são as memórias que eu tenho relacionadas a isso, né? Isso aqui é um trabalho de investigação mesmo. Eu mesma descobri sozinha essa questão da rejeição, dos relacionamentos do passado, refletindo, né? Indo em busca, tá? Como foi? O que aconteceu? Me perguntando. Esse trabalho, às vezes, a gente consegue fazer de maneira mais aprofundada um atendimento, realmente. Mas também dá pra você se perguntar, investigar e descobrir, tá? E aí, vamos lá. A gente vai fazer agora pra questão do eu não sou boa bastante. Então, você vai começar aqui pelo ponto do karatê, tá? Então, sente-se num lugar confortável. Anote tudo que a gente conversou aqui, como é que tá a intensidade, os pensamentos, as memórias. E vamos lá fazer a nossa primeira rodada. Então, mesmo que eu sinta que eu não sou boa bastante, mesmo que eu duvide do meu potencial, mesmo que eu duvide da minha capacidade, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu tenha medo de fazer essa mudança que eu quero fazer na minha vida e não ser boa bastante, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta medo de não conseguir dar conta, de não conseguir ser boa bastante, de fracassar, de ser rejeitada, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Então, a gente fez 3 vezes, tá? Então, vamos lá. Eu sinto medo de não ser boa bastante. Eu sinto medo de mudar de carreira e fracassar. Eu sinto medo de alcançar fazer esse desafio que eu quero fazer na minha vida, fazer essa mudança que eu quero fazer na minha vida. E eu não conseguir dar conta. Eu fracassar. E as pessoas me criticarem. Eu sinto um desconforto no meu estômago. Eu sinto uma dor no meu estômago. Porque eu tenho medo de não ser boa bastante. Por ter medo de não ser boa bastante, eu não tô conseguindo ter o resultado que eu quero ter na minha vida. Isso me deixa muito triste. Isso me deixa muito frustrada. Eu duvido de mim mesma todos os dias. Eu tenho dificuldade para acreditar no meu potencial. Eu tenho medo de ser rejeitada. Eu tenho medo de não ser boa bastante. Eu tenho medo
de nunca conseguir mudar a minha vida. Eu tenho medo de nunca conseguir realizar os meus sonhos. E eu acredito que tem algo de errado comigo. Eu acredito que as outras pessoas conseguem fazer aquilo que elas querem, mas eu não consigo. Eu sinto que eu fico travada. Eu quero realizar meus sonhos, eu quero fazer uma mudança, mas eu me sinto travada. Porque eu tenho muito medo. E esse medo me paralisa. Esse medo me impede de avançar na minha vida. Eu tenho medo de não ser boa o bastante. Eu tenho medo de ser rejeitada. E aí, separe alguns momentos para fazer respiração, tá? Fazer uma respiração profunda. Inspira, bota para fora, né? Faz uma expiração bem profunda. Deixa sair, tá? E aí, o que acontece? Você vai fazer algumas vezes até sentir um alívio, né? O EFT é muito poderoso. Se você pode pesquisar mais na internet, você vai ver que tem vários relatos, né? Eu consegui resultados incríveis na minha vida. Eu consegui também resultados incríveis com os clientes que eu já trabalhei o EFT, com pessoas que eu atendi focado, utilizando o EFT. Então a ferramenta é poderosíssima, mas só vai funcionar se você botar a bunda na cadeira e fizer. Então assim, você vai sentir o alívio já na primeira rodada, tá? Mas aí a depender da emoção, talvez você tenha que fazer várias rodadas, 5 rodadas, amanhã fazer de novo, tá? Aí é você ter realmente a consistência, a perseverança para se libertar disso. Por quê? Porque você passou anos com medo, você passou anos ansiosa, você passou anos preocupada. Então assim, não é da noite pro dia que você consegue fazer uma mudança. Mas é importante que com essa ferramenta você consegue perceber na hora já alguns resultados. Você consegue perceber um alívio na hora. Então faça, né, experimente. Tenha consistência, tenha perseverança para esperar os resultados. Porque assim, o nosso cérebro, ele cria conexões neurais e aí a gente fica viciado. Nossas células ficam viciadas em determinado sentimento. Então, se você tem anos que você sente medo, se você tem anos que você sente ansiedade, sua célula está condicionada àquilo ali, está viciada naquilo ali. Então, o que você precisa fazer? Você precisa passar no mínimo 21 dias para começar a criar novas conexões neurais, para que você consiga realmente fazer uma mudança duradoura na sua vida, tá? Então, aplique o EFT no mínimo por 21 dias. Esse é o prazo mínimo, né, para você criar um novo hábito. Para algumas pessoas é mais, para algumas pessoas é menos. Então, faça um primeiro ciclo de 21 dias aplicando o EFT todos os dias. Antes de dormir, se você tiver só 5 minutos, faz 5 minutos. Se tiver 10 minutos, faz 10 minutos. Antes de dormir ou antes de acordar, enfim, no horário que você tiver a disponibilidade, realmente tirar uns minutos para ficar com você mesmo. E aí faz todos os dias e vai limpando emoção por emoção, tá? Eu sinto medo, eu sinto ansiedade, eu tenho uma emoção negativa de frustração, de mágoa, de ressentimento. O EFT serve para se libertar de tudo isso, tá? Qualquer emoção negativa que não faça parte do seu verdadeiro equilíbrio, da sua verdadeira essência, o EFT pode te ajudar a conseguir. Como eu falei, é uma técnica super simples de aplicar, tá? A dificuldade é mais você ter disciplina para aplicar por um tempo determinado, né? Para que você consiga ver o resultado, tá? Então, como eu falei, eu sou terapeuta EFT. Então, se você quiser se aprofundar, se você quiser realmente fazer um trabalho mais focado, entre em contato comigo para que a gente consiga agendar uma sessão e trabalhar realmente focado em se libertar das emoções negativas. Porque quando você se liberta de tudo que te impede de ser quem você nasceu para ser, não tem como você não mudar a sua realidade, porque você vai estar em outra frequência, você vai estar em outra energia. E quando a gente consegue se libertar dessas amarras das emoções negativas, a gente consegue atrair pessoas, circunstâncias, situações positivas para nos ajudar a avançar nos nossos sonhos e nos nossos objetivos, tá? Então, faça o EFT. Coloca aqui nos comentários se você gostou desse vídeo, se te ajudou de alguma maneira. Esse vídeo é um vídeo bônus do meu curso Desperte Seu Poder Pessoal, que é um curso muito legal para te ajudar a se libertar dos pensamentos e emoções negativas que te impedem de avançar na sua vida. Então eu estou disponibilizando aqui no YouTube
e ele é de bônus para quem adquiriu o curso, tá? Para saber mais sobre o curso, que tem outras ferramentas, né, para te ajudar mais ainda, é só clicar no link aqui embaixo, tá? E se você quiser saber mais sobre o meu trabalho como terapeuta e coach, basta enviar aqui um e-mail para o meu e-mail que eu vou deixar aqui embaixo. Então é isso, eu desejo que você se liberte de tudo aquilo que te impede de ser quem você nasceu para ser e que você consiga realmente alcançar os seus sonhos, os seus objetivos. Esse é o meu propósito de vida, ajudar as pessoas a realmente se libertar de tudo aquilo que as impedem de ser a sua verdadeira essência. Um beijo, fica com Deus e aplica o EFT que você vai ver os resultados no mesmo dia.